Horóscopo para o dia 15 de abril de 2021. Áries ou Carneiro. Às vezes a tristeza é inevitável, restando apenas ter de encarar, mas sobre o continuar nela ou virar a página depende mais de você do que dos outros fatores. É possível que tenha de lidar com situações desse tipo nesta quinta-feira, o que faz parte da vida, pois não dá para se livrar 100% das frustrações. Aliás, são graças a elas que podemos verificar no que podemos melhorar, e em algumas oportunidades, parar por causa de um erro acaba revelando inúmeras oportunidades que não seriam percebidas se tudo tivesse saído conforme o planejado. Porém, haverá o risco de desistir de tudo por ser tomado pelo desânimo, o que é um problema. É aquela questão do fazer mais nada, pois nada dá certo. Se fizer disso sua verdade, assim será, e dificilmente vai conseguir alguma coisa. Por outro lado, se adotar a postura de que tudo bem, deu errado, e isso me gerou tristeza, mas procurar identificar qual a causa para se corrigir, ou até que deixe a situação em questão de lado, mas partindo em direção a outras já vibrando de uma maneira mais elevada, com o intuito de conseguir obter bons resultados, a tendência é que consiga. Acredite, a mudança de postura interna muda muita coisa, e se considerar como um fracassado ou levar em consideração que possíveis imprevistos fazem parte do processo alteram bastante os resultados. Touro. Nesta quinta-feira, procure não confundir felicidade com euforia, caso contrário, poderá entrar em algumas situações complicadas por acreditar que nada te derruba, e talvez as circunstâncias venham a te mostrar que não é bem assim que a coisa funciona. Essa confusão normalmente ocorre quando estamos felizes devido a acontecimentos externos, o que nos deixa extasiados, e costumam ser aquelas situações em que juramos de pés juntos de que ganhamos o dia, e que não importa o que vier a acontecer, aquele fato foi o que fez o dia valer a pena. E por conta disso, nos permitimos entrar em situações absurdas pela capacidade de julgamento comprometida devido à euforia, onde se tivesse realmente centrado, dificilmente se prestaria a entrar em complicações. É provável que você venha a sentir que deverá deixar de lado e não entrar, mesmo que haja a insistência de outras pessoas em entrar nelas, mas poderá ceder à tentação de querer ir em frente, e assim quebrar a cara. Procure ouvir a voz da razão. É aquela história de se perguntar se faria determinada coisa nos demais dias de sua vida, onde está teoricamente mais equilibrado emocionalmente. Se a resposta for positiva, não haverá tanto problema. Se for negativa, poderá ser apenas sua vaidade se sentindo mais poderosa do que é realmente, e talvez deveria repensar, pois a possibilidade será alta de superestimar sua capacidade de ficar ileso devido ao seu estado eufórico. Gêmeos. Sua área material poderá ser o foco de sua quinta-feira, e as notícias que poderá receber a respeito tenderá a refletir o que anda a vibrar sobre eles. Em outras palavras, será como aquela história de não valorizarmos o que possuímos, e por conta de nossa visão enviesada, acabarmos mais prestando atenção nas notícias problemáticas relacionadas a eles do que nas boas e que poderiam trazer excelentes oportunidades. O que sentimos em relação a algo influencia bastante nosso julgamento, e se por acaso vemos algo como um problema, é natural que apenas consigamos ver o que é problemático dentre um monte de vantagens que existem nas mesmas mensagens.
seria como reclamar possuir um guarda-chuva em mau funcionamento e com a notícia de que vai chover, o que pode ser algo ruim, mas se não estivesse com tanta negatividade, iria perceber que, dependendo do lugar que seria necessário ir, certamente estaria mais vazio, sem falar que poderia comprar um novo no caminho. Uma forma de mudar a situação é transmutar seus pensamentos, ou seja, passar a agradecer o que você tem. Pode não ser muita coisa, mas se está em sua posse, seria motivo de valorizar. Não é fantasiar, que é o que alguns pensam, e sim levar em consideração que, quando nossa vibração melhora, temos a capacidade de enxergar o que beneficia, além de ativar nossa criatividade para encontrar formas de resolver. Sentimentos bons atraem coisas boas, e isso é um fato. Quando se compreende isso, até o que era considerado um grande problema costuma mostrar valores valiosos. É duro agradecer por coisas que você vê com maus olhos, mas não significa que precisa começar com elas. Procure fazer isso com as que gosta, mas sem amaldiçoar as que não gosta. Isso já vai te provocar melhoras, e ao olhar o que até há poucos momentos não suportava, será natural que consiga enxergar eles com outros olhos, sendo capaz de tomar decisões melhores por ver potenciais, inclusive estando mais atento a notícias que poderão chegar que possibilite encaixar, seja do jeito que estarão ou com alguns ajustes. Câncer ou caranguejo. O fato de tender a estar vibrando em alto astral poderá trazer importantes mensagens por meio de simbolismos nesta quinta-feira, além de sincronicidades. Porém, não será algo tão claro da maneira que gostaria, devendo utilizar sua intuição para conseguir interpretar. São aquelas mensagens que podem parecer, em alguns casos, até ruins se julgarmos baseado apenas na aparência imediata, mas que se não nos bastarmos a ficar apenas com o que for visto, procurando entender os possíveis desdobramentos ou a essência da situação, é que teremos a possibilidade de perceber de que ela possui tesouros escondidos, inclusive indicando qual caminho seguir para chegar até o local. Digamos que é o caso de tesouro apenas para os escolhidos, onde as mensagens podem apenas ser interpretadas por aqueles que conhecem os sinais. Pode ficar tranquilo, pois como o exterior é reflexo do interior, os sinais utilizados são de seu conhecimento, e a única coisa exigida é não se deixar levar pela aparência imediata, caso contrário, fará má interpretação. Tente avaliar a essência e o contexto, e conseguirá bastante informação para muita coisa, te beneficiando bastante. Leão. Talvez você tenha de lidar com situações complicadas que aparecem de tempos em tempos, que pode até julgar, no uso popular da palavra, como karma, embora o significado dela seja mais amplo, e até venha a acreditar que tudo isso é fruto da inveja dos outros. Sendo ou não, uma coisa é certa, que somente aconteceu porque vibrou isso, e se acontece com certa frequência, é para aprender a lição, de modo que não torne a repetir, caso contrário, vai acontecer mais vezes. Mas vamos supor que realmente seja pela inveja dos outros. Se recorrermos aos princípios herméticos do gênero e da vibração, teremos que uma coisa apenas se liga à outra se estiver na mesma frequência, devendo haver um projetor e um receptor. Se você é o receptor, significa que você vibra na mesma frequência, ou seja, da inveja, e por isso foi capaz de ser atingido, caso contrário, nada aconteceria. Seria bom fazer uma pausa para descansar,
pois esse tipo de vibração pode ter sido gerada devido a algum tipo de cansaço que possui, uma vez que estar desgastado energeticamente contribui para abaixar o padrão vibracional. Mas não é apenas isso, mas começar a eliminar a inveja de sua vida, tanto no caso de invejar alguém como deixando de se ver como vítima da inveja dos outros, pois isso é o que o torna receptivo. Quando se sai da frequência, ela não vai te acertar. Sobre se é verdade ou não, pode ficar tranquilo, pois, assim como vale para você, quem vibra atrai, e se realmente foi feito algo com tal sentimento, será natural a lei do retorno agir e tais pessoas receberem o que emanaram para você. Virgem. Sua quinta-feira poderá ser marcada por diversos golpes de sorte, vamos assim dizer, mas que deverá tomar bastante cuidado com eles, para que não venha a tomar decisões equivocadas. Na verdade, toda essa sorte se deve ao que você andou vibrando de bom durante a vida, e nos momentos oportunos, elas se concretizam. A questão é que, se não tiver consciência disso, poderá abaixar sua frequência vibracional e sair do fluxo, acreditando que se entrar em qualquer situação algum novo milagre vai acontecer e vai conseguir se livrar com facilidade, e assim as coisas poderão sair de seu controle, se complicando de graça. Sendo assim, por mais que algo seja bastante tentador, se pergunte se é realmente necessário ou se quer colocar sua sorte à prova. Se lembre que tais ajudas surgem quando são necessárias, e mesmo que não sejam, leve em consideração que elas podem ter uma quantidade que você não sabe quantas ainda restam, e gastar indiscriminadamente poderá significar que vai faltar nos momentos que realmente valeriam a pena. Em outras palavras, se a sorte te ajude, também ajude ela, pois assim vai diminuir a chance dela te deixar na mão. Libra ou Balança. Encarar a verdade pode ser algo duro, mas é preferível do que continuar a viver na ilusão, vindo a se complicar ainda mais, pois reconhecer os fatos nos dá o poder de mudar a situação a nosso favor. Porém, por mais que venha a pedir ajuda espiritual para conseguir resolver, será necessário verificar sua postura para encarar, e consequentemente, para pedir tal ajuda. Por estarmos em estado de matéria, com formato, é natural que acreditemos que a forma é o mais importante, e assim constantemente pedimos ajuda através de orações ou qualquer outro tipo de ritual baseado em palavras e gestos, pois é assim que normalmente somos ensinados. Entretanto, tudo é energia, tudo está no espírito, e para ele, as palavras e os gestos pouco vão importar, mas o que vibramos em essência, e com isso quero dizer o agregado entre pensamento, sentimento e emoção, é o que realmente importa, pois é a linguagem dele. Se vier a realizar sua oração ou ritual de maneira mecânica, mas se sentindo para baixo e já pensando como derrotado, sinto muito em dizer, mas a chance é alta de que perderá tempo e seja derrotado. Por outro lado, se gerar dentro de você pensamento vitorioso sobre seus obstáculos, além do astral que deseja sentir ao final de tudo, a chance de sucesso aumenta consideravelmente. Em outras palavras, esse tipo de oração pode ser realizada sem usar qualquer palavra, se tornando numa oração perfeita, além de que apenas adotando tal postura será o melhor dos rituais, sem precisar de gestos e qualquer outro apetrecho. Se lembre que para atrair ajuda de seres elevados é necessário que seu astral esteja elevado. Se conseguir se manter nesse estado, eles conseguem te alcançar e te ajudar, caso contrário, dificilmente haverá conexão,
com a ajuda não chegando até você por estar numa faixa frequencial diferente. Escorpião. Tome bastante cuidado nesta quinta-feira para não se tornar uma pessoa que você não é apenas para agradar aos outros, pois poderá entrar em situações que poderá ser difícil de sair com medo de perder a plateia que te apoia. Por mais que ter pessoas paparicando seja bom, o que nos faz agir de maneira que acabe por agradar a eles, deverá saber estabelecer um limite sobre até onde é saudável ir, de modo que não venha a se desfazer de sua personalidade, pois uma vez que estamos fugindo bastante de quem somos, é natural que comecemos a sentir forte desconforto, podendo inclusive afetar a saúde. Sem contar que se ver como necessidade estar rodeado de admiradores do que faz poderá fazer com que se torne escravo deles, e com medo de perder e ficar sozinho, se sujeita a tudo. É aquela história de que você mostra indícios de que não quer fazer algo porque vai contra seus princípios, e os apoiadores, percebendo isso, começam a dizer que outra pessoa faz, dando a entender que se não fizer, vão te largar para ir atrás de quem atende às supostas necessidades deles. Sim, supostas porque em muitos casos não é verdade, e então jogam um verde para realizar a colheita do maduro, pois muitas vezes esses argumentos são acolhidos sem verificar a veracidade. Em outras palavras, procure olhar mais para você mesmo, sabendo até onde pode ir sem que perca sua identidade. Sobre perder ou não pessoas, entenda que apenas atraímos quem está na nossa frequência vibracional, ou seja, se continuar a fazer algo que abaixe ainda mais, apenas vai atrair mais tranqueiras. Essa é uma boa situação onde aquele ditado antes só do que mal acompanhado vale bastante a pena, pois a partir do momento que começar a fazer as coisas que deseja se sentindo bem consigo mesmo, será natural que atraia pessoas que realmente te agregam em alguma coisa boa, além de possivelmente não te cobrarem para estar ao seu lado, com o melhor de tudo, você sendo você mesmo. Sagitário. Mudanças à vista, e para melhor. É possível que venha a sentir certa tribulação nesta quinta-feira, talvez porque sintam que está prestes a fazer uma verdadeira revolução em sua vida que não seja interessante a tais pessoas, pois poderá tirar qualquer poder delas sobre você. Por mais que possa parecer tentador continuar da maneira que está para que não venha a causar mais sofrimentos que os impostos a você de alguma forma, deverá encarar como termômetro. Procure verificar o que é mais satisfatório, se continuar no mesmo estado ou buscar o que é melhor para você. Certamente buscar o que é o melhor vai te agradar mais, e é bem possível que esteja vendo esse melhor como algo palpável, praticamente em suas mãos. Sendo assim, vá em frente. Aliás, uma forma de saber se você está indo no caminho certo é perceber que estão fazendo de tudo para abaixar seu astral, na intenção de que desista. Embora na forma possa parecer que são mais fortes que você, na verdade, indica o contrário. Afinal, quem é forte não perde tempo querendo dominar o fraco, pois não é necessário, mas apenas os fracos tentam dominar o que é forte, tentando enfraquecer para que se nivele a ele, normalmente por baixo. Possíveis ataques vão indicar, se não deixar-se influenciar, de que há ainda um tesouro maior do que imagina nessa decisão de mudança, e valerá muito a pena seguir adiante, sem se importar com a atitude alheia. Capricórnio. Sua quinta-feira será um daqueles dias em que bastará pensar em algo para surgir para você, nem que seja a coisa ou pessoa, mas ao menos algo que sirva de caminho para que chegue até o que quiser,
e seria interessante, além de utilizar isso para as coisas mais práticas de seu dia, também aproveitar para alinhavar coisas referentes a seus sonhos. Porém, devido a tal facilidade, deverá tomar algumas precauções, pois como a tendência é que tudo venha de maneira fácil, se não vier a verificar direito, poderá materializar algumas coisas indesejáveis. Para o dia, nem tanto, afetando mais os sonhos. Portanto, procure verificar em seus sonhos, seja parte dele ou ele todo, se é algo possível ou se não terá futuro. Vamos pegar o famoso caso do seriado Chaves, que é o sonho da bola quadrada do Kiko. Se pensarmos no fato da bola como objeto, não como formato, vemos a possibilidade de ser atendido, levando em consideração que bolas de futebol americano não são redondas, e assim não há problema em se encontrar algo que seja quadrado, mas inflável. Por outro lado, se pensarmos na questão de que ela, em tese, deveria rolar, isso não vai acontecer, e se o Kiko esperasse que a movimentação de tal objeto no solo seguisse os movimentos regulares de uma bola em seu real formato, vai se frustrar. Em outras palavras, utilize o olhar realista de seu signo para verificar se não está por alimentar alguma bola quadrada como sonho antes de querer reunir tudo o que precisa para a materialização, para que venha a criar para si algo que te traga alegria. Aquário. Haverá a tendência de que venha a afogar seus pensamentos no que poderia ter sido feito no passado, e por conta disso, deixar de lado inúmeras coisas que devem ser feitas no presente, que é o momento em que vive. Aliás, isso é algo que ocorre com todos com alguma frequência, em que ficamos olhando o que deu errado, e por conta disso, criamos um martírio desnecessário, esquecendo de viver o presente por se sentir culpado por não poder reparar o passado em alguns casos. Temos a ilusão de que se tomássemos ou deixássemos de tomar alguma atitude, tudo no momento atual seria diferente, o que é impossível de se saber, pois outras situações poderiam ocorrer que nos deixariam na mesma situação atual, mas apenas por vias diferentes. Há situações de vida que temos de viver por estar em nosso destino, e não importa qual a ação tomada lá atrás, daria no mesmo. Portanto, em vez de se focar nas coisas desagradáveis de seu passado, olhe para tudo o que precisa fazer hoje, pois certamente há coisas que estão no momento oportuno de serem vividas, e da melhor maneira possível, caso contrário, apenas vai acumular mais coisas para se lamentar por continuar a insistir em não viver. Peixes. Você tenderá a adotar uma postura bastante retraída nesta quinta-feira, talvez por se deixar intimidar pelas aparências de não ser capaz de encarar alguma coisa que deseja conseguir ou dar um basta, mas que bastaria fazer o simples para ter sucesso. Será aquela questão de verificar qual sua verdadeira vontade de chegar ao destino final, pois é isso o que te dará força de conseguir o que deseja, pois, se deixar levar pelo que ver ou mesmo ouvir de outras pessoas que não é capaz, poderá ficar com um amargor por se ver como impedido e alimentar um amor platônico, ou seja, que nunca venha a se realizar, mas não por ser impossível, e sim porque vai considerar impossível. Procure, ao perceber que está muito impressionado, se acalmar, respirando fundo e lentamente, de modo que venha a se centrar e ter mais noção da realidade, pois às vezes o que parece algo enorme somente o é devido ao ponto em que estava enxergando, mas se você se colocar frente a frente, é possível que veja não ser tudo o que imaginava, sem necessidade de possuir habilidades especiais para superar o que vier a aparecer.
Do mesmo modo em relação a ouvir que é incapaz, pois embora de vez em quando receber conselhos é algo recomendado, em algumas oportunidades atrapalham mais que ajuda. Já ouvi alguns contos sobre uma pessoa a quem era falado para desistir de realizar algo, pois era impossível, mas ela foi de encontro à situação e obteve sucesso, e depois descobriram que ela era surda, portanto, não ouvindo as palavras desencorajadoras, se baseando apenas em sua própria capacidade e crença de que conseguiria. De vez em quando é excelente se fazer de surdo para conseguirmos conquistar o que desejamos. Que sua vida seja a partir de agora cada vez melhor na essência divina, o pleno amor incondicional.